A gente volta com os destaques nacionais. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o marco legal do combate ao crime organizado, também conhecido como a PL Antifacção. A nova lei estabelece normas para o enfrentamento de facções criminosas. Quem conversa com a gente sobre isso é o advogado e consultor jurídico Fauzi Hassan. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, é um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer é todo meu estar aqui conversando com os seus telespectadores e ouvintes. Doutor, já aproveito para perguntar, quais os principais pontos dessa nova lei? Lembrando que o texto ele foi modificado várias vezes, até ser colocado para a votação final. Bom, nós temos a criação de uma nova figura jurídica, que é a criminalidade organizada transviolenta, ou ultraviolenta, perdão, que, na verdade, poderia ter sido englobada na lei já existente do crime organizado. Optou-se por um caminho autônomo e essa nova lei, além de criar esta figura, que não dialoga com muita facilidade com a forma como a lei de 2013 já previa o tema da criminalidade organizada, fez um aumento considerável em penas já existentes e estas penas agora desta lei são as mais elevadas que podem acontecer no ordenamento jurídico brasileiro. Ao lado disso, houve a criação de uma intervenção judicial em empresas que são tidas como envolvidas na criminalidade organizada ultraviolenta. A forma como este regramento aconteceu é inédito no direito brasileiro, vai dar aso a muitas discussões técnicas e, ao lado disso, nós temos duas questões jurídicas que são manifestamente inconstitucionais. A primeira é a exclusão do tribunal do júri para homicídios que decorram desta atividade ultraviolenta. Isto colide frontalmente com a Constituição e certamente será derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. A outra situação inconstitucional, esta depende um pouco mais de uma elaboração hermenêutica, mas é a prisão preventiva obrigatória para pessoas alegadamente envolvidas nesse tipo de criminalidade. A prisão preventiva obrigatória colide com a Constituição, colide com a Convenção Americana de Direitos Humanos, colide com a interpretação dominante do Supremo Tribunal Federal e colide com julgamentos de constitucionalidade feito pelo Supremo em leis anteriores, como o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, na sua redação original, que previa a prisão de uma maneira compulsória. Tá? Num grande panorama, do ponto de vista técnico-penal, estas são as mudanças mais significativas. Do ponto de vista da política criminal, que é uma outra coisa, nós temos uma tentativa de integração e melhor harmonização das autoridades públicas que investigam e julgam esse tipo de criminalidade. Doutora, o senhor até citou que as penas aumentaram bastante com essa nova legislação e gostaria que o senhor até falasse para a gente essas penalidades, então, das pessoas que praticaram esses crimes. Como o senhor avalia que o sistema prisional vai estar preparado para esse aumento nas penas ou, de repente, será que elas não vão ser levadas até o fim? Como que o senhor avalia isso num primeiro momento? Bom, é muito interessante a sua pergunta e ela me dá a oportunidade não só de explorar isso que você colocou, mas também para dizer que nenhum desses crimes que foi criado ataca de maneira direta e assertiva a criminalidade organizada no topo da pirâmide. Todas as figuras legais que foram criadas, elas estão voltadas para a criminalidade violenta da base.
Mas não existe nenhuma previsão específica, por exemplo, para o fomento econômico desse tipo de crime, o que poderia ter acontecido, seria melhor que tivesse acontecido, mas por uma opção política de um projeto de lei que foi tratado não como um assunto de Estado, mas como um assunto de política partidária, estas situações ficaram de fora. Quanto à questão da pena, existe uma imagem muito errada que se veicula nos meios sociais, de que a pena é de 40 anos, então fulano de tal vai ficar preso 40 anos. Não, ninguém vai ficar preso 40 anos. Primeiro que não se condena pelo máximo da pena, salvo em situações raríssimas, de pessoas que têm inúmeras condenações anteriores, até que se chegue a uma que, por um acaso, pode ficar no máximo da pena. Então, isto é ilusório, isto é panfletário, isto é uma exploração da má política de um tema muito sério, sobre o qual não se poderia brincar. Segunda coisa, nós não vamos ter uma enxurrada de novos presos no sistema penitenciário por conta desta lei, e por uma razão muito simples. A lei ela não vai atacar nenhum fato passado. A lei vale a partir de agora. Não é? Esta é uma lição elementar do direito penal. Quando algum político usa esse tipo de legislação para bradar a ideia da impunidade, ele está esquecendo de dizer que esta lei não vai retroagir para situação alguma, não poderia e não irá fazê-lo. O que significa dizer que esta lei e todas as decorrências dela, né, só valem para os fatos a partir de agora. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, nos ajudando a entender um pouco mais sobre essa lei, né, que foi aprovada, antifacção. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Para vocês também, um bom trabalho. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada.